O Neymar prestou ontem o depoimento no Rio de Janeiro do chamado crime cibernético, porque ele publicou fotos da moça e a mensagem com a moça. E aí ele está respondendo por isso. Aqui em São Paulo é a acusação do suposto estupro propriamente dita. O Neymar deve vir hoje a São Paulo, pelo menos está sendo esperado em São Paulo, para prestar depoimento. A moça, a Nájila, quando foi por volta de 11 horas, 11h30, ela chegou à delegacia em São Paulo para prestar o seu depoimento também. Como eu falei, grande repercussão, não se fala noutra coisa. Tem gente que acha que o Neymar tem razão, tem gente que entende que a moça tem razão. A nossa ideia aqui não é entrar no mérito do que aconteceu, claro que não. Mas a gente precisa prestar serviço. E por isso eu vou conversar com quem entende do assunto. A doutora Juliana Saraiva, advogada, professora em Direito Penal, está comigo aqui, está ao vivo comigo, para falar sobre o estupro em geral. Boa tarde, doutora. Obrigado pela sua presença aqui no Manchetes Noticidade, viu? Boa tarde. Muito bem. Doutora, quando é que fica consumado o estupro propriamente dito, doutora? A senhora pode falar para a gente ou não? Sim. O crime de estupro, ele fica consumado tanto se ocorrer de fato o ato sexual, como também qualquer outro tipo de toque. Logo, por exemplo, toques no corpo, beijos. Então não é somente o ato sexual em si. Ok. A vítima, ela precisa reunir provas para confirmar a denúncia, doutora, mas se não tiver a prova do exame, eu acho que é o exame ginecológico, não é? Como é que faz? Como é que a vítima pode reunir provas nesses casos? Sim, é claro que o exame seria o mais interessante, o exame de corpo de delito. Porém, se a pessoa tem outras provas, como por exemplo, vídeos ou até mesmo alguma mensagem que tenha enviado, também é um meio de prova. Ela não precisa fazer, mas porque o próprio depoimento dela é muito importante nesse momento. Agora, doutora Juliana, em uma denúncia de estupro, no caso de uma grande personalidade, por exemplo, como a gente está vendo com o Neymar aqui, a grande personalidade envolvida, somente a palavra da pessoa que acusa já é garantia da prática criminosa? Por exemplo, o Neymar diz que é vítima, é a palavra dele contra a dela. A Nájila, inclusive, já declarou que foi ao encontro de própria vontade, né? Não foi obrigada, mas chegando lá, o cenário, segundo ela, teria mudado. Aí a Nájila diz que não queria e teria sido obrigada. Dessa maneira, utilizando essa situação como exemplo, as pessoas precisam saber que forçar o sexo pode ser configurado como estupro, mesmo sem o ato sexual consumado, doutora? Seria mais ou menos por aí? Sim, exatamente. Lembrando que não é só no caso de pessoas famosas, mas a palavra, o depoimento da vítima é muito importante e ele pode sim ser utilizado como meio de prova. Claro que não é uma prova absoluta, porque nós temos que ter como base que crimes como esse, via de regra, acontecem entre quatro paredes, somente com a vítima e o criminoso. Então, por isso, o seu testemunho é muito importante. Certo. Doutora, em casos como esse, como é que a justiça vai proceder agora? Como é que vai resolver? Bom, estamos aqui primeiro para a parte de inquérito policial, que é a parte pré-processual. Terminando toda a investigação, esses autos são encaminhados ao promotor de justiça, que, de acordo com as provas, ele decide sobre o oferecimento da denúncia. E somente assim, o juiz recebendo essa denúncia, ele pode dar início ao processo ou não. Tá certo. Doutora Juliana, obrigado pela sua presença. Eu queria que a senhora deixasse aqui uma mensagem. A senhora que é professora, inclusive, de Direito Penal, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem em relação a essa questão do crime de estupro. O que as pessoas que estão acompanhando a gente devem saber, o que é importante, por exemplo, claro, para a mulher, para que ela não passe por um tipo de constrangimento e de situação como essa, não só constrangimento, porque é um negócio absurdo de se imaginar, né? Sim, o importante é saber que não é não. Para existir estupro, tem que existir a falta de consentimento. Logo, ainda que seja um namorado, se ela não quer ou se ele não quer, porque pode ser vítima homem ou mulher, não é não. E a partir daí, nós temos o crime de estupro.